Ananias, Misael e Azarias. Deixa eu parar por aqui e deixa eu tecer alguns comentários aqui. Quando a Bíblia fala no terceiro ano, a Bíblia está dizendo o ano 605 a.C., a Bíblia está dizendo que Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém. Quando eu olho aqui para o verso 2, tem algo que me chama a atenção. A Bíblia diz assim, ó, os utensílios foram roubados. Quando eu leio esse texto, eu fico assim intrigado com esta frase, porque nesta invasão não foram apenas os utensílios roubados. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele não apenas roubou os utensílios. Gente, os babilônicos, eles tinham mais ou menos o estilo dos assírios. Os caras eram violentos. Imagina a cena, na hora que eles invadem Jerusalém, pessoal, mulheres foram estupradas, soldados foram mortos, a pancadaria foi intensa, a casa caiu, o chão partiu, o mundo desabou, foi guerra, foi luta, foi briga, foi confusão. Ou você acha que na hora que eles invadiram Jerusalém, imagina, Nabucodonosor invadindo, pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui invadindo, fiquem à vontade, tá bom? Se alguém quiser participar da invasão, sejam todos bem-vindos. Soldados, delicadamente, vamos invadir Jerusalém, tá bom? Cuidado com grávidas, crianças e gente de idade, ok? Vamos invadir. Gente, vou dizer uma coisa aqui, ó, a casa caiu, pancadaria total. Mulheres gritando, mulheres desesperadas, mulheres caindo no chão, mulheres sofrendo, mulheres sendo estupradas, o povo lutando, soldado morrendo, pancadaria, o chão se abriu, o céu desabou, luta, aflição. Aí quando Daniel vai descrever o que aconteceu, sabe como é que ele descreve? Roubaram os utensílios da casa do tesouro. Se você não tem um contexto histórico, você não pega toda a verdade. Se você não sabe como os babilônicos entravam, baseado no que eles tinham aprendido com os assírios, tu não pega o que realmente aconteceu. Não foi apenas os utensílios, não foram os utensílios que estavam sendo roubados, não era apenas isso, mas Daniel não conta tudo. Deixa eu te dizer uma coisa, quando eu olho para esse texto, eu fico impressionado, porque era situação de calamidade. Gente, aqui nesse texto aqui, o povo estava indo para o exílio, que era a pior experiência traumática do povo de Deus. Até hoje, os judeus se reúnem para chorar o exílio da Babilônia. Até hoje os caras choram pelo que aconteceu. Aí Daniel começa o seu livro, pelo menos 3 vezes, falando assim, ó, e roubaram os utensílios da casa do tesouro. Ele só fala isso, é como se fosse assim, ó, imagina só, vou dar um exemplo. O que aconteceu na narração aqui do livro de Daniel? Imagina, Deus o livre, imagina que numa igreja está tendo um culto, daqui a pouco entra uma quadrilha. A quadrilha entra, o pessoal começa a gritar, e as mulheres começam a cair no chão, os homens se aproveitam das mulheres, rasgam a roupa, começam a estuprar as mulheres, aí os diáconos vão tentar lutar para poder impedir, os diáconos são mortos, os anciãos são assassinados, a casa cai, desaba, pancadaria, aí os homens olham para os projetores, vou roubar esse projetor, vou roubar esse som, e eles vão embora. Aí a notícia do jornal de amanhã, igreja evangélica foi assaltada e roubaram o projetor de vídeo. Tu entendeu? Não falou que as mulheres foram estupradas, que a pancadaria foi grande, que o povo sofreu. Não. Só deu ênfase nas coisas. Daniel no capítulo 1, ele começa a falar assim, ó, ei pessoal, seguinte, roubaram os utensílios da casa do tesouro. E pronto, ele já continua a história. Outra coisa que aconteceu, possivelmente castraram Daniel. Pegaram Daniel e castraram Daniel. E naquela época, tornando-se eunuco, aí o indivíduo não ia ter barba, porque ele ia deixar de produzir testosterona, a voz dele ia afinar. Não queria ser homossexual ou afeminado, não tem nada a ver. Tu está entendendo aqui o contexto? Pastor, por que você está dizendo que possivelmente castraram Daniel? Porque a Bíblia diz que ele ficou sob os cuidados do chefe dos eunucos. Gente, é lógico, o chefe dos anciãos cuida dos anciãos, o chefe dos diáconos cuida dos diáconos, o chefe dos garis cuida dos garis, o chefe dos eunucos vai cuidar de quem? Dos eunucos. Pastor, por que o senhor está dizendo que possivelmente castraram Daniel? Porque naquela época, quando alguém era sentenciado, ele morria junto com a família. Por exemplo, vamos lá, Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, ele foi jogado sozinho ou com a família? Ele foi jogado sozinho.
Agora na fornalha, lembra dos amigos, eles entraram, que possivelmente também foram castrados, eles entraram na fornalha, aí olharam e falaram assim, ué, tinha 3, agora tem 4, e o que é isso aí e tal, traz aqui, aí trouxeram, rapaz, aí glorificaram o nome de Deus, soldados sejam lançados na fornalha, mas soldados e família. Agora por que os meninos não foram colocados junto com a família? Porque eles não tinham. E também castravam os meninos porque eles iam trabalhar diretamente com o rei. E se eles, como deveriam ser bonitos, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, eles poderiam atrair a atenção da esposa do rei. Então já castrava para não ter problema. E a Bíblia diz em Isaías 39:7, um cumprimento profético. A Bíblia diz assim, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Gente, Daniel perdeu, que para um judeu era o símbolo máximo da bênção de Deus. Existe um drama na Bíblia, quando uma pessoa não pode gerar filhos. E Daniel agora foi castrado, as mulheres foram estupradas, os soldados foram mortos. E Daniel começa dizendo assim, roubaram os utensílios da casa do tesouro. Rapaz, o cara foi castrado, as mulheres estupradas, os homens assassinados, a casa caiu.